Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos preparando um material para um site de química voltado para alunos de ensino médio e, no caso, o tema é justamente Lei da Conservação da Massa ou Lei de Lavoisier. E estamos aqui para entrevistá-lo sobre ele, o Lavoisier. Você poderia nos explicar, em palavras simples, o que é a Lei da Conservação das Massas? É que o próprio nome está dizendo, ou seja, no caso específico, aí se trata da química, se refere ao fato que numa reação química a massa do sistema permanece constante. Isso quer dizer, dar uma ideia melhor, se você colocar dois vidrinhos, cada um com um reagente dentro de um vidro maior, fechar, sacudir isso para que os dois interajam, né, o líquido transborde interajam. Se você pesar antes e pesar depois, a massa é a mesma, não há nenhuma mudança de massa do sistema. E o que o Lavoisier tem a ver com ela? Bom, tudo e nada. Quer dizer, a lei de Lavoisier em si, esse nome foi dado, a lei da conservação da massa, numa homenagem póstuma ao Lavoisier atribuído a ele. Mas ele, em momento nenhum da obra dele escrita, aparece com essa formulação, dito desse jeito. Mesmo porque a utilização, né, desse princípio, dessa ideia que a massa se conserva, era muito antiga na química. Tem exemplos de trabalhos de Van Helmont, que foi um médico belga, e que utiliza isso num experimento muito interessante. Então não é uma coisa que tenha aparecido com Lavoisier. Ele usa maravilhosa, de uma maneira maravilhosa, fantástica, muito interessante, inteligente, mas ele não tem a autoria da referida à lei. Alguns livros falam que a química, tal como conhecemos hoje, começou com Lavoisier. Ele foi tão importante assim? Ele faz uma mudança, de certa forma, no paradigma da química de então, acabando, mostrando que a teoria vigente não explicava determinados fenômenos, o que levou ao abandono da teoria. Então isso significa uma ruptura muito grande provocada pelo Lavoisier. Ele introduz a forma da notação química como nos moldes que a gente conhece hoje, ou seja, que não é uma abreviatura, que a informação na representação química tem contido uma série de informações teóricas que estão ali dentro para compor aquela nomenclatura, tá? O que não vinha ocorrendo até então. Os nomes não tinha nenhuma estrutura lógica em cima da construção desse nome, que veio aparecer com Lavoisier. Outro dia, li em um livro que a pólvora desenvolvida pelo Lavoisier ajudou na independência americana. O que isso quer dizer? Bom, o Lavoisier, ele trabalhou como na estatal, vamos chamar assim, na época, né, que elaborava, ele foi designado para melhorar a qualidade da pólvora produzida pelo exército francês, para o exército francês. Então a qualidade, né, da pólvora melhorou drasticamente sobre a direção do Lavoisier. E é exatamente nesse período que essas coisas estão acontecendo que há a independência americana, tá? E a França, que eram as duas superpotências da época, uma das duas superpotências da época vivia em conflito com a Inglaterra, vai apoiar então a independência americana e passou a fornecer a pólvora de excelente qualidade que Lavoisier passou a produzir. Apesar de toda essa importância, o Lavoisier terminou decapitado na guilhotina. Por que aconteceu isso? Foi por causa de suas descobertas? Não tem nada a ver com a sua descoberta. A ciência nessa época não tinha uma influência, foi a partir daí que a química especificamente passou a ter uma influência muito grande no sistema de produção, na forma de produção, na construção da sociedade de consumo, etc. Mas isso vem com a Revolução Industrial, que vai se dar depois da morte, bem depois da morte de Napoleão. O início da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, começa por aí. Agora, então, ele vai ser decapitado
que ele era banqueiro. Eu não conheço nenhum lugar que as pessoas amem e adorem banqueiros. A- a- Ele não é um cientista como a gente entende hoje, profissional. Tá? Ele, profissionalmente, era um advogado e era um banqueiro que fez parte de uma instituição existente na França, na época, chamada Ferme Général, que era responsável pelo recolhimento do imposto. Funcionava assim: a Ferme Général e adiantava o imposto para o rei, vamos chamar assim, tá? Comprava o direito dele. É claro que compravam, vamos dizer assim, 80% do preço devido. E depois, então, a Ferme Général recolhia os impostos. E o Lavoisier fazia parte da Ferme Général. Ele era um banqueiro, que as atividades científicas dele estão em outro ramo, não é propriamente um hobby, é mais do que isso, tá? Mas não é a atividade principal que o levou a ser decapitado. Porque, para complicar mais as coisas, ele não tinha tanto capital assim. Então, ele fazia como se fosse cotas, né? E que a pessoa, então, quando o imposto era recolhido, havia uma distribuição segundo as cotas que você tinha. Quando aparece a Revolução Francesa, aí a instituição é fechada, a Ferme Général deixa de existir, acabou. Bom, e ele passa, então, a dever o dinheiro todo que o pessoal tinha adiantado. Então, realmente, ele era uma pessoa, devido a isso, não ser, vamos dizer assim, muito bem visto na comunidade lá local, né? Ele vai ser decapitado por isso, né? Não tem nada a ver com as pesquisas científicas dele, quer dizer, ele não trabalha num campo científico que entrasse em conflito com outras crenças que sustentavam determinadas formas de regime, por exemplo, religião, coisas desse tipo, né? Mas, um ano depois, ele foi regenerado, tá? Quando passa a época do regime de terror da Revolução Francesa, ele é regenerado e se inaugura o busto dele na Academia de Ciências. Então, isso mostra que não tem absolutamente nada a ver com a questão científica. Você gostaria de falar mais alguma coisa importante sobre a vida de Lavoisier e que de repente não foi tocado aqui? Bom, não foi tocado tudo, né? Muita coisa, mas eu acho que acredito que esses sejam os pontos principais que as pessoas não que se divulga comumente pelos meios de comunicação. Quer dizer, há alguns mitos criados que ele teria sido decapitado, por exemplo, por questões de perseguição à ciência, ou que ele teria sido o inventor da lei da conservação da massa. Mas acho que são dois tópicos mais importantes que acho que devia ser mais divulgados. Obrigada, professor. De nada, foi um prazer.